Hello, mochilers! Aqui é a Mariana Lima e eu já fui apparel designer, mas como diz a Madonna, hoje eu sou uma materials girl. Oi, eu sou a Andressa Iop, eu já trabalhei com kidswear e hoje eu só uso momswear. Oi, eu sou a Doris e tô super feliz de estar aqui para esse Strong Ruffle. Oi, eu sou a Nath Pavanelli e estou muito feliz para dar um final stitch no vocabulário de hoje. Se você não entendeu muita coisa sobre o que a gente acabou de falar aqui na introdução, calma que a gente vai explicar tudo para vocês. Hoje a gente tá aqui reunida para o segundo episódio de Fashion Vocab, que é um novo formato de podcast aqui no Moda na Mochila, e a ideia é a gente aprender vocabulário de moda em inglês juntos de forma leve e informativa. Então, para compor esse time, nós temos hoje aqui uma desenvolvedora de aviamentos e podcaster, eu, a Andressa, que é estilista de moda freelancer e especialista em moda infantil, a Doris, professora de moda na SCAD, Savannah College of Arts and Design, e a Nath, que é designer têxtil e dona da marca Wandwoods. Eu e a Nath moramos no Canadá, e a Doris e a Andressa moram nos Estados Unidos. Aí nós temos juntas uns bons anos de experiência, tanto estudando, trabalhando com moda aqui na América do Norte. E hoje a gente vai falar sobre tecidos, costura e aviamentos em inglês. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a trajetória dessas mulheres incríveis, fantásticas que estão aqui comigo hoje, eu vou deixar um link para os episódios de cada uma delas na descrição do episódio. O que eu espero do episódio de hoje? Eu espero que a gente saia daqui sabendo um pouquinho mais, tendo um pouco mais de confiança em como pedir tecidos e aviamentos nas lojas quando a gente for comprar, como se entender um pouco mais com os nossos colegas de trabalho, né? Porque nós quatro que moramos em países que são multiculturais, então tem pessoas que vêm de países diferentes e aprendem inglês de formas diferentes, então a gente vai falar um pouquinho também sobre diferentes formas de chamar algum tecido ou algum aviamento. No começo da introdução eu falei que eu sou uma material girl. E na música da Madonna, ela quer dizer isso mais num sentido de bens materiais, né? Só que o que eu quis dizer na introdução foi mais relacionado à matéria-prima, como tecidos e aviamentos. Então, quando eu comecei a trabalhar na IKEA, eu tinha que cortar tecidos para os clientes, porque, para quem não sabe, a IKEA é uma grande loja de cama, mesa e banho, móveis. Eles também vendem tecido. Então, eu tinha aprendido que tecido plano em inglês era woven fabric. E aí eu tava esperando que as pessoas vinham até mim e pedir Can I have a meter of that fabric? Às vezes eles falavam Can I have that material? E aí eu falava, nossa, que engraçado, eles estão falando material e não estão falando fabric. Então eu acho legal a gente começar aqui hoje. Eu vou fazer uma breve introdução sobre como se fala cada uma dessas palavras em inglês. E no Brasil a gente aprende que existe dois tipos de tecido, né? O tecido plano e a malha, e o tecido não tecido também. E o tecido plano, para quem ainda está aprendendo sobre moda, como a gente identifica ele, né? Quando a gente olha de perto, a gente consegue identificar que tem um fio horizontal e um fio vertical. Geralmente, ele não é tão elástico quanto a malha, a não ser que ele tenha elastano. A tradução para inglês se chama woven fabric. E aí, a gente também tem a malha. Quando a gente olha de perto, se você consegue ver um loop, uma laçada, quer dizer que é uma malha. E esses tecidos, eles geralmente são mais elásticos, né? Vou colocar aqui na imagem a diferença da construção aí desses dois tipos de tecido. A tradução oficial de malha é knitted fabric. E aí, dentro do knit, existem vários tipos diferentes de malha. E um dos mais populares é o jersey. O jersey, ele foi originalmente desenvolvido com lã, mas hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de tipos de composição diferente, de algodão, sintéticos. Por exemplo, um jersey de camiseta, de t-shirt, camiseta básica, é um jersey de cotton, geralmente. Também é interessante lembrar que jersey também pode significar uma camiseta esportiva, não a malha. Sim, pode ser um hockey jersey ou um soccer jersey. Que antes essas camisetas eram feitas antes de jersey mesmo, né? Mas acho que agora muitas são interlock.
Ah, pois é. Então, qual que é a diferença do interlock e do jersey? A estrutura da malha é diferente. A jersey, ela pode correr fio, a interlock já não corre. Eu vou colocar umas imagens aqui para ilustrar. Então, se você está assistindo pelo Spotify ou pelo YouTube, dá uma olhada ali nas imagens que eu estou colocando na tela para vocês. Aí, o próximo conceito que eu acho legal a gente trazer aqui é com o que eu trabalho hoje, né? Eu sou uma Trims Developer hoje em dia. Trims significa aviamentos. Também estava olhando no site da Premier Vision, a maior, né, feira de matéria-prima do mundo. No Brasil, quando eu trabalhava lá na Malve, falavam Premier Vision, falavam assim, tentando pronunciar em francês. E aqui no Canadá, o pessoal tem muita mania de abreviar tudo, então ninguém fala vou na Premier Vision, eles falam na PV. I'm going to PV this season. E eu demorei, assim, alguns minutos para entender o que eles estão falando. PV. Ah, tá, era Premier Vision. Então aqui fica uma dica para vocês já, se alguém falar PV, é a feira têxtil de matéria-prima que acontece em... Tem Paris, Nova York, São Paulo. E na França é Première Vision. Não tem outro jeito. E aí eu vi no site da PV que eles colocam aviamentos na categoria accessories. Mas, oficialmente, pelo que eu sei, aviamentos, trims, são todas as peças que vão na peça. Como zippers, buttons, tapes, labels, accessories, são peças que não fazem parte do garment, né? Como tags, packaging, polybags. Então tem essas duas diferenças, mas eu achei interessante que eles colocaram tudo dentro da mesma categoria. Aí a gente também tem outro tipo de termo que são notions, que são acessórios de costura, como needles, thread, pins. We are living in a material world and I am a material girl. Aprender inglês é muito na experimentação e na intuição de vez em quando, né? Se a gente não consegue sentar ali e aprender gramática e decorar as palavras. Então eu lembro que quando eu vim para o Canadá pela primeira vez, eu falava para as pessoas que eu gostava de sewing. E ninguém entendia. E eu ficava, meu Deus, como é que se pronuncia essa palavra, costurar em inglês? Só que na realidade é sewing. E se escreve com E, S-E-W-I-N-G. Eu, aqui na América do Norte, eu vou confessar que eu nunca comprei muito tecido. Eu nunca estudei moda aqui. Então, acho que parte do tanto que eu acumulava tecido no Brasil era porque eu estudava lá. Então, eu sempre estava comprando, né? Queria saber de vocês, se vocês compram muito tecido aqui. E como que vocês fazem para chegar na hora de conversar com a vendedora da loja e pedir o que vocês querem. Aqui onde eu moro em Savannah não tem assim aquelas grandes lojas como tem em Nova York, com muita opção, né? Aqui as lojas de tecido são mais voltadas para artesanato. Funciona o balcão com fichinha, com senha, né? Você retira a senha, você pega o tecido que você quer nas estantes. Quando você vem para o balcão, você entrega o tecido e diz o quanto que você quer que corte. Você paga aquilo. As outras coisas, os notions, a linha, esse tipo de coisa, você vai pegando no caminho. Quando chega no caixa, você paga tudo de uma vez. É mais self-service. Elas cortam e muitas vezes, mesmo as pessoas que trabalham nas lojas de costura não têm todo aquele conhecimento de tecido, sabe? Se você vai chegar numa loja de tecido e vai perguntar, que tecido que eu uso para fazer tal coisa? Eu não vou te garantir que elas vão ter resposta. São mais vendedores de tecido do que pessoas que realmente entendem com profundidade. Até mesmo porque até o Walmart vende tecido, né? Então, as pessoas nem sempre são Michaels, Hobby Lobby. Tinha um tempo que eu queria vender tecidos por um site chamado Spoonflower. Acho que vocês conhecem já também, né? Eu comprei uma caixinha que eles dão de amostras, de swatches, para cada tipo de tecido que eles vendem. É muito legal esse site, porque aí você pode criar a tua estampa e colocar para vender, e conforme as pessoas vão comprando no site, tu vai ganhando um percentual daquelas vendas. A Nath tá mostrando pra gente na tela. Como eu trabalho com estamparia, eu tenho muitos swatches. Swatch, tá aí um termo bom, legal pra me falar. Swatch é o pedacinho de tecido à amostra. Olha só que legal.
mandam uma caixinha para você com aqui o tecido, né? É muito legal porque aí a gente já consegue aprender um monte, porque tem o nome do tecido, a composição do tecido, tudo em inglês, né? E esse swatch que a Natália tá mostrando é bem legal, porque ele tem as amostrinhas das cores. Então, quando você cria a estampa, você já sabe, né, a cor, como é que ela vai sair. Eu, como tenho marca, né, compro muito tecido, não compro na loja, mas eu compro com wholesale, né, por atacado. Em bulk, atacado. Obrigada. A gente esquece, né? E no varejo é retail. Retail, exatamente. E no atacado, né, quando você está comprando em grandes fornecedores, é muito mais técnico do que na loja. E aí, quando você vai, até uma grande dica, se alguém está procurando abrir uma marca ou está procurando trabalhar com um fornecedor, é você sempre saber a composição do que você quer, do tecido que você quer, e se é woven ou knit, tipo, né, do fio que você quer, algodão, linho, poliéster, enfim, por aí vai, e o peso do tecido, são as 3 coisas básicas para você fazer um pedido. Eu achei legal que tu falou ali o peso, a gramatura, em inglês se fala weight, né, fabric weight. Entrando mais técnico ainda, pode ser eles sempre colocam GSM, né, que a gente usa no Brasil. GSM equals grams per square meter. Que também usa muito o ounces. Ounces per square yard. Que é o termo imperial. No Canadá, a gente sempre vai ter os dois, mas eles entendem muito bem o GSM, que para mim é o que eu sempre uso. Eu fui recentemente numa feira de quilts, e aí lá eles davam vários kitzinhos, assim, já com os swatches cortados do tecido, e aí já vinha com os patterns para você montar. Esse aqui foi só um gratuito, mas era muito interessante, porque eu nem sabia que isso era possível, gente, vender um kitzinho, onde daí você consegue criar a sua bolsa ou o seu kilt. Já que a gente tá nesse assunto, acho que a gente pode entrar num tema bem legal, que é retalhos. E em português a gente tem essa palavra mais universal, assim, tem vários usos para a palavra retalho. Mas em inglês eu sei que a gente tem várias definições diferentes, né? Como que determina, qual que é a diferença de cada tipo de retalho em inglês? Começando com o que a Andressa estava mostrando, né? Aquele é um trabalho de patchwork. São pequenos retalhos emendados juntos, né? Assim, ó, faz o patchwork, né? Esse a minha tia fez para mim. E o patch também é quando você remenda, quando você usa o retalho para fazer um remendo em alguma peça, né? Pensa assim, festa junina, né? Customizar uma pecinha para festa junina com retalho. O processo de fazer o patchwork, para fazer cojos, para fazer, como o exemplo que a Andressa estava mostrando, né? É o quilting. Quilting é super, super popular aqui nos Estados Unidos, né? E você encontra o tecido em peça, né? O rolo, para vender o tecido para quilting, mas tem também já cortados, como o exemplo que a Andressa mandou. Dentro de aviamentos também se usa o termo patches, não só para patch de tecido, mas para patches. No Brasil a gente também fala patches, né? Aqueles de bordados no tecido, que aí eles têm uma camada de adesiva, e aí você pode passar com um ferro esse patch e colar ele em jaqueta, em bolsa. O termocolante, não é, Mari? É termocolante. É termocolante, termocolante. Né? Uhum. Que além de colocar o termocolante, você também faz uma camada a mais de proteção e faz um top stitching desse patch. Tem uma expressão que eu achei muito legal, que eles chamam de fat quarter. Vocês já ouviram falar do fat quarter? No Spoonflower eu acho que eles têm por opção de vender por metro, fat quarter, e também vender só um swatch. Mas eu nunca me liguei do que era. E o que eles chamam de fat quarter é diferente do quarter contínuo. A unidade de medida é a jarda, ou yard.
Ele é menor do que o metro, ele tem 91 centímetros, um pouquinho mais que 91 centímetros, 91, alguma coisa. E ele costuma ser dividido em terças partes, né, que seriam uma jarda, são 3 pés de comprimento. Mas se a gente pegar uma jarda e dividir por 4, um quarter, eu tinha anotadinho aqui quanto que dava, um quarter dava 22 centímetros. E aí seria de fora a fora no tecido, de auréola até auréola. O fat quarter, ele é diferente. Ele é 2 vezes essa medida, mas ele vai só até a metade do tecido. Imagina que o tecido tenha sido dobrado ao meio e cortado ali. Então, esse fat quarter, ele é, na verdade, ele é metade de uma jarda, mas só até a metade do tecido. Faz sentido? Sim, a gente tem vários tipos aqui, dá pra comprar tecido por metro, por fat quarter e também por yards. Você tá no Canadá, você tem essa opção. Se eu chegar na loja aqui e pedir metragem, elas vão ficar me olhando, né, Andressa? Ninguém trabalha com metro aqui. É muito triste, para quem não estudou frações, né, se perde aqui com o sistema imperial. Quando eu entrei no curso aqui para fazer curso de moda aqui no Canadá, quando eu cheguei, a primeira coisa que me fizeram comprar foi uma régua de inches, porque eu no Brasil só trabalhava com centímetro, então eu tive que aprender muito e ralei para aprender, porque por mais que no Canadá a gente use o metro e o centímetro, seja o oficial, mas no curso de moda a gente trabalha com inches. Vamos jogando as traduções, né? O inch é a polegada. E ele corresponde a 2 centímetros e 5,54, 2,54 milímetros. A minha fita métrica, um lado ela é polegada, o outro lado ela é métrica. A minha também é. Uma curiosidade. Quando você faz uma conta de cabeça, você faz em inglês ou você faz em português ainda? Um número de telefone ou coisa que valha, você lembra em inglês ou em português? Eu acho que depende muito do momento. Se eu tô, assim, conversando com meu marido há um tempo, a gente tá na IKEA, por exemplo, comprando alguma coisa e falando português, aí minha cabeça tá no modo português. Mas no trabalho, eu tô no modo inglês, aí eu calculo em inglês. Mas telefone, eu acho que eu só falo em inglês, não falo em português. E vocês? Pra mim é a mesma coisa. Se eu tô falando em português, eu vou fazer a conta em português. Se eu tô no inglês, eu vou fazer em inglês. O meu noivo é britânico, então eu raramente falo português. Não tem pausa. Não tem pausa, mas às vezes é metade. Aqui também é metade. Eu só falo português quando eu tô com vocês ou conversando com minha família, porque aqui em casa só rola inglês. Às vezes você quer só uma amostrinha, aí a amostra não é um patch, a amostra é um swatch. Então é um retalhinho pequenininho. Se você vai na loja de tecido, normalmente elas vão cortar assim meia polegada, né, e tirar da auréola em direção ao centro do tecido. Mas eu estive também numa loja de decoração de interiores, elas são mais generosas com swatch lá. A moça me disse que o swatch delas é o tamanho de uma nota de $1. E, Natália, te perguntado o que sobra na produção, né? Porque a gente não chama de swatch. Quando terminou da mesa de corte, você cortou um infesto, né? O que sobrou é o scrap. Eu diferencio assim, pensando, um patch é uma coisa que você cortou com o intuito de utilizar aquele pedaço. E o scrap é o que sobrou quando você cortou um outro pedaço. O pedaço que você pretendia utilizar era uma coisa diferente, ou maior, provavelmente, né? E o scrap é aquilo que sobrou. E aí, o que sobra de uma produção, por exemplo? O que sobra de uma produção seria o remnant. O que sobrou do rolo da peça, ou o que sobrou o tecido na mesa de corte que não foi cortado, né? Ou seja, você ainda tem o tecido de auréola até auréola. Na loja de tecido, elas me disseram que assim, elas consideram remnant o que é o fim de um rolo, fim da peça de tecido. Mas se esse fim de peça for menos do que 6 polegadas, elas chamam de scrap também.
Tá? E uma coisa que sempre vale a pena pedir em loja de tecido, quando você for comprar, se for o final da peça, digamos que você queira comprar 3 jardas e aí sobrou ainda 2 pés de tecido na peça, você pode pedir se elas te dão aquele restante e eles querem se livrar daquele restante, né? Então, o que você pedir além... O que você levar além do que você precisa originalmente, eles te vendem com 50% de desconto. Doris, e como se chama a auréola em inglês? Eu nunca... Selvage. Selvage? Também não sabia. Muitas vezes eles fazem essa parte da auréola com a marca, né? Digamos, se você vai em Nova York na Mood Fabric, que é uma das maiores lojas que tem lá de tecidos. Ela tem toda essa borda escrito, né, na Mood Fabric, ou o fornecedor do tecido, né? Quando é tecido estampado, acho que a Natália pode nos contar mais a respeito, muitas vezes, quando faz a produção em série de tecido estampado, na auréola você tem todas as cores que foram utilizadas naquele colorway. Até eles usam isso na calibração da máquina, né? Também utilizam isso como referência, né? Se você tem alguma cor que está se sobressaindo na sua estampa, você precisa recalibrar. Por exemplo, se a estampa saiu muito azul, você tem que recalibrar o azul. Tem outro termo também que é o dead stock. O dead stock é o que sobrou. Quando você comprou a mais, e é comum de acontecer, né? Uma confecção comprar, digamos, se ela precisa confeccionar 100 peças, e leva um metro de tecido para cada peça, ela compra, digamos, 120 metros para confeccionar. Porque, às vezes, sabe, a lei de Murphy, né? Coisas acontecem, tem uma mancha, tem um furo no tecido, coisa que o valha, né? E aí fica aquele pedaço, fica de segunda qualidade. Então, eles compram já um extra, já contando que alguma coisa vai ter que repor. E se sobrar, aquilo é considerado dead stock, que é o estoque morto, né? Hoje já tem vários varejistas que compram esse dead stock, ou seja, eles compram esse dead stock no atacado e aí revendem. A Fab Scrap, em Nova York, vende tanto scraps quanto dead stock. Queen of Raw também é outra ótima que vende dead stock. Excelente prática sustentável. Isso. Até porque, às vezes, alguma produção, por exemplo, se uma peça é cancelada, mas a matéria-prima é utilizada em outra peça, e já foi feito pedido, às vezes também empresas maiores descartam aquilo e acabam como dead stock. Às vezes, quando é uma empresa que tem uma estampa exclusiva, é muito difícil comercializar o dead stock, porque a empresa também não quer que a estampa exclusiva deles vaze. Verdade. Na empresa que eu trabalho, até para aviamentos, os aviamentos que tem a logo, a gente tem que reciclar, mas os aviamentos que não tem a logo, aí a gente consegue doar eles. We are living in a material world and I am a material girl. Quero passar agora para um tema que é o tecidos de cada estação. Quais são os tecidos mais usados no inverno, no verão? Existem diferenças aí de leveza, de resistência à água, de ser waterproof? A Natália, que mora em Vancouver, precisa mais do que eu aqui em Toronto. Brincadeiras à parte, existem muito mais marcas de rainwear aí em Vancouver, né, que a gente se inspira, é bem legal, gosto de ver. Aqui em Toronto existem muito mais marcas também de inverno pesado, né? Ambas as cidades fazem frio, mas aqui em Toronto geralmente é mais frio do que em Vancouver. No inverno você precisa de tecidos que tenham resistência ao clima, né? Por exemplo, alguma cobertura de WR, que é um termo que é um coating, né? Coating é outro termo que você aplica. WR, que é Water Resistance? Water Resistance, mas eu esqueci o que o D representa. DWR equals Durable Water Repellent. Coating que se aplicam em tecidos de jaqueta, de chuva, enfim, é muito famoso em Vancouver o DWR. Né? Além das camadas, por exemplo, no inverno você precisa do insulation, você precisa de certos tipos resistentes de tecido, tipo nylon, que corta vento, enfim. Outro tecido que é muito popular aqui, que eu usei bastante quando eu criava, além desses de ser resistentes à água, era fleece, para fazer o fofinho, né, a parte quentinha da orelha, ou fur.
Fur pode ser, mas se for falsa, aí pode ser faux fur. E é engraçado que o jeito que escreve é F-A-U-X. Então a gente pode ler e pensar que é fox fur. Mas se tu falar fox fur, eles vão pensar que é pelo de raposa. Mas na realidade se fala faux fur. É bem engraçado esse jeito de pronunciar. É que é francês, né? Faux. Ah, é? Não sabia. E além disso, também no inverno, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eles gostam muito de usar o buffalo plaid ou xadrezes que remetem mais para as cores de Natal, se é antes do Natal, né? Porque eles são muito temáticos aqui. Eles gostam de se vestir conforme a estação e também conforme as datas comemorativas. Então, na época de Natal, você vai ver muito xadrez e também vai estar vendo muito os ugly sweaters, né? Que é feito de lã e tem bastante bordados. Aí entra o patchwork, até pode ser, ou tá trabalhando com brilhos e essas coisas que a gente vê nos filmes mesmo, né? E achei legal ali, Andressa, que tu falou do xadrez, né? O xadrez é muito comum ser um tecido de yarn dye. Que primeiro eles tingem o fio e depois tecem o xadrez nas cores que eles querem, né? Uma coisa interessante, eu até tava conversando com a minha chefe. E algumas estilistas que são nativas mesmo estavam falando, elas estão desenvolvendo 2 coleções. Uma de garment dye, que é de tingimento peça, você produz a peça toda em bege, digamos assim, em greige, que é outro termo legal, e você manda para tingir na lavanderia a peça inteira. Então, tudo nela vai ser greige, vai ser os aviamentos, as etiquetas, o tecido, tudo vai ser bege e vai sair da lavanderia toda tingida. E aí elas estavam criando essa coleção Garment Dye e outra coleção que era não Garment Dye. E elas estavam chamando essa coleção não Garment Dye de Yarn Dye. Mas estava errado, porque na realidade era uma peça, uma coleção que elas tinham comprado o tecido tingido e produzido depois. Então não fazia muito sentido, porque Yarn Dye são tecidos que já são produzidos com o fio tingido, como os xadrezes que tu tinha falado. Você pode acrescentar a cor no tecido em todos os estágios, né? Você pode acrescentar a cor quando está em fibra, tingir a fibra e aí fazer o yarn. Então, se você quer aquela fibra mais mescladinha, né? Trabalha com isso. Ou utiliza fibras diferentes, tipo um algodão e poliéster junto. E depois, quando você faz o tingimento, ou dye, o algodão vai absorver de um jeito, o poliéster vai absorver de outro, ou não vai absorver. Também dá outro efeito. Pode tingir o fio para fazer xadrez, como você disse, para fazer, por exemplo, blusões listrados. Né? Você faz aquilo que é tingido pelo yarn. Ou faz o tecido, pega o great good, tinge o tecido e aí corta a roupa. Ou esse último que tinge a roupa. Quem faz muito disso, de tingir a roupa pronta, confecciona a peça toda e depois tinge, eu ouvi dizer que é a Zara, porque como eles trabalham muito em cima de resposta da pesquisa de tendências, assim, o que está vendendo em determinados mercados, eles confeccionam a peça, às vezes é uma peça básica, tipo uma jaqueta trucker, em algodão, e aí a última decisão é, que cor que a gente vai fazer essa jaqueta, né? Ou seja, a jaqueta está pronta e que cor que está vendendo agora, então tinge dessa cor. Eu já trabalhei numa empresa no Brasil que também era assim, infantil, eles faziam as calças ou as bermudas em sarja, e aí tanto o tecido quanto o fio era cru, e aí depois eles tingiam conforme precisava, ia ser tantas mil peças em azul, tantas mil em vermelho. De certa forma, o estoque fica mais assertivo, mas eu não sei dizer o quanto polui a mais o meio ambiente ou não. Isso eu já não entendo. Eu também não sei, Andressa, mas eu acho assim, de uma perspectiva de sustentabilidade é bastante interessante. Se você vai pensar que, olha, eu não vou tingir o tecido todo, porque depois do corte, 10% a 15% do tecido se perde na mesa de corte, né? Vou tingir só a peça pronta, em termos de logística, deve facilitar a produção um monte, porque aí não tem que comprar aviamento de tudo que é cor diferente, né? Compra tudo cru, tudo no base, para tingir depois.
Mas não sei se o processo, né, de tingimento por peça, se ele cria mais efluentes do que o tingimento por peça de tecido. Sustentabilidade é um ponto de vista, né? Mas esse é um assunto para outro dia. Sim. No primeiro episódio do Fashion Vocab, eu até comentei um pouco sobre um termo bem de uma tradição meio antiga americana, de moda americana, que às vezes a gente vê nos filmes que eles falam never wear white after Labor Day. Esse termo é mais assim, é um termo mais elitista, né, que mostra assim essa marcação de antigamente as pessoas, algumas famílias mais abastadas tinham guarda-roupas específicos pro verão com tecidos mais leves e guarda-roupas mais escuros com tecidos mais pesados pro outono e pro inverno. Acho interessante a gente comentar alguns tipos de tecidos em inglês de verão e inverno, como por exemplo o linho. O linho é bem parecido como se fala em inglês, é linen, né? Fácil de pronunciar. Vocês conhecem mais alguns? Mesh. Pro verão eles precisam ter mais um lightweight, precisam ser mais leves. Então se você tá trabalhando com esses tecidos que eles são, na verdade, vamos falar português, furadinhos, para todo mundo entender. Então, com esse mesh, você consegue estar trazendo essa leveza, principalmente aqui no sul dos Estados Unidos, faz muito calor, gente. Então, o linen sempre é muito usado, mesh é muito usado, que tem esses furinhos para estar podendo transpirar mesmo o corpo, né? Sem falar nas cores também, sempre focar em cores mais claras, pastel colors, que não deixam você recolher o calor, sabe? Então tem que estar focando nisso também. Acho que uma diferença interessante de fazer, né? Aqui nos Estados Unidos, a maioria do que se compra é sintético. Né? Tecido sintético, sintético. No Brasil, a gente ainda tem um consumo muito maior de algodão do que o que tem aqui. E aqui, em função de preço, fast fashion, por exemplo, o que tem ainda de algodão é mesclado com poliéster, né? E aí, quem mora no sul dos Estados Unidos, como a Andressa e eu, sofre com isso, porque fica quente, né? Fica quente, com certeza. Então, assim, os tecidos de algodão, especialmente o seersucker, né, Andressa? É um tecido bem tradicional de primavera, verão, aqui no sul, porque são tecidos mais leves, são tecidos mais adequados para o clima quente. Seersucker, não conheço esse tecido. O seersucker, como é que é o seersucker em português? Me vem na cabeça a Ana Ruga, será que é isso? Ah, sim, eu sei o que você tá falando. Que daí ela pode ser ou só listrada ou xadrezinho, que daí pode ser feito com o Gigan. Ela tem uma textura. Tem. Que aí, quando você olha, você até acha que é um tecido mais pesado, mas depois, quando você pega na mão, você vê que é leve e que ele é enrugado, na verdade, parece, né? Essa textura você obtém no tear. Então, você tem duas entradas, 2 rolos de urdume, um rolo com mais tensão e o outro com uma tensão menor. Então, o urdume que entrou com aquela tensão menor, quando você faz o tecido, ele forma uma bolinha quase no tecido, né? E fica um tecido bem, bem fresquinho. E é bem, bem tradicional aqui do sul. Essa época, assim, antes da Páscoa mesmo, né? Tecidos de primavera, as roupinhas de criança, tudo com essa Ana Ruga. Chegou o verão, todo mundo começa a usar tie-dye. Todo ano. Não é moda. Aqui é tradição. Aqui não tem muito, não. Aqui é modinha. Eu acho que também tá passando um pouco, né? Mas é modinha. Eu queria que aqui passasse, mas não passa. Teve uma tendência muito forte de tie-dye no começo da pandemia, né? Que as pessoas estavam em casa, tinham que se entreter, se ocupar com alguma coisa, não estavam comprando. Né? Então, muita gente fez tie-dye. Eu, pra te ser franca, eu até fiz tie-dye agora, sexta-feira. Tinha uma camisa que tinha uma mancha que não tinha como tirar. E aí eu fiz um tie-dye nela, ainda não tá bem pronta. Acho que eu quero fazer mais um segundo tie-dye em cima para ela ficar legal, para eu poder continuar usando, senão ela ia ter que ser descartada. Aqui não é muito comum, não, no Canadá. Não, aqui,
Vancouver é preto, cinza, branco. Mesmo no verão? No verão, acho que é um pouco mais aventureiro, né? A galera troca o preto e o cinza pelos florais, que isso, graças a Deus. Mas, e o gingham, que é interessante falar a diferença, né? Gingham, tartan, aqui tem vários tipos de xadrez, né? A gente chama de xadrez no Brasil, xadrez. Natália, eu lembrei, você falou dos florais, eu lembrei do filme predileto da Mariana, Florals for Spring. For Spring, groundbreaking. Exatamente. They're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could Florals for spring. Groundbreaking. Bom, eu sou a pessoa que usa floral no inverno, então eu groundbreaking mesmo. Aqui pra Vancouver é groundbreaking. Mas olha, assim, não precisa ser trend forecaster, sabe, para entender a evolução das cores conforme o ano, né, nos Estados Unidos. Então vamos começar com agora, que é a primavera, né, Andressa? Então tá tudo pastel, tudo clarinho, pastel. Aí, à medida que vai esquentando mais, as cores vão esquentando mais também, vão ficando mais vibrantes, né? Agora tinha essa tendência das cores assim, dopamina, né? Aqui, acho que dopamina todo verão tem. Mas chega o final do verão, o pessoal tá de saco cheio, sabe? Assim, tomou o que podia de cor, né? Aí você vai pro bicolor. Você vai pro preto e branco, ou aquela linha náutica, o marinho e branco, né? Esse é o final de verão aqui. Aí você entra naquela temporada de volta às aulas, então são os neutros. Azul marinho, caqui, verde musgo, né? E à medida que as folhas vão trocando de cor, o guarda-roupa vai trocando de cor de acordo, né? Sim, vai ficando mais com os tons laranjas, ocres. É bem interessante isso mesmo. E aí vai chegando o inverno, vai ficando mais parecido com o da Natália. Com cinzas, pretos. A gente chama dos jewel tones, né? Os tons de joia, né? Os jewel tones, que é o que entra para o inverno, para a época de festas, né? E aí volta o ugly Christmas sweater, verde floresta, vermelho, bordô, roxo, essas cores todas aqui entram para o fim do ano, e os metálicos, com certeza, pratas, né? Tem dourados. que ter um brilhinho para o Réveillon. Paetê, sequins. Aí passou a entrada de ano, dá aquela resetada, tem uma temporada muito curtinha de vermelho e rosa pro Valentine's, e você depois já cai de volta nos pastéis e o ciclo começa de novo. No Brasil, eu não sei se porque é mais colorido, eu não via tanto esse ano após ano, essa repetição. E aqui é muito tradicional. Cada estação vai ter sua cor, vai ter o seu tecido e vai ter as suas peculiaridades, né? O neon sempre vai estar, o tie-dye, pelo menos aqui onde eu moro, sempre tá. Os florais eu acho bem diferente também do Brasil, porque eles são mais escuros, eles não são tão tropicais, digamos. Eu tô voltando a minha memória aqui agora. Pra falar a verdade, eu acho que eu vejo tie-dye sim, só que nas lojinhas de beira de praia. Nas lojinhas de beira de praia tem essas lojas tipo Eu Amo Floripa. Aqui tem Eu Amo Grand Band. E aí tem os tie-dyes nessas lojas. Mas na cidade, em Toronto, na rua, você não vê a galera usando isso. Eu vi muito no esporte e na juventude, né? Na galera, 12, 13 anos, 15. Aqueles suéteres que muda de cor, o rosa pro azul, bem céu, assim, né? Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que no Brasil, quando eu trabalhava lá como estilista, tinha um tecido que se chamava cotton. Não sei se vocês trabalhavam com isso já também. Lembro, blusinha e é de uma cotton. malha mais grossa, assim. É uma malha mais grossa que até fazia calça de legging de criança. Sim. E cotton, na realidade, é algodão em inglês, né? E aqui eu nunca vi as pessoas chamando um tecido cotton. Vai ser um cotton jersey, cotton alguma coisa, cotton woven fabric, cotton...
Sempre vai ser junto com alguma coisa, porque ele vai ser... Eu rebaixo nota de aluno se eles me colocam uma coisa chamada cotton ou silk. Cotton, silk, poliéster é só o ingrediente que foi usado para fazer o tecido, não é o nome do tecido, né? A Doris falou sobre o silk. Eu tenho uma coisa bem engraçada para contar para vocês. Eu tava tentando fazer aerial yoga. E aí eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, eu preciso comprar esse tecido, né? Pra eu pendurar no meu basement. Pendurei lá e tal. Aí eu cheguei pra instrutora e falei, como é o nome desse tecido que a gente usa? Ela falou, silk. Aí eu olhei pra ela. Não, silk não é silk. Aí eu tentei explicar pra ela, ela me olhou. Não, silk. Eu falei, não é. Porque silk é a nossa seda, né? Ela vem do bicho da seda. E daí eu tentava explicar pra ela, mas aqui o silk, eles usam pra tudo que tem um silk look, que tem esse olhar mais aceitinado. Mas a gente que é de moda não pode estar falando isso aí, Não. né? Eu dizia, não é. É $60 no Amazon, não é silk. Eu falava pra ela, senão seria muito mais. E é o que, André? Você é feito de nylon? De que é? De nylon. É de nylon. Eu fui pesquisar, aí descobri que era nylon. We are living in a material world and I am a material girl. Tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês também, que eu pesquisei pro primeiro episódio até, que era sobre filmes e séries, que é uma cena do filme Legally Blonde, Legalmente Loira. A Elle, que é a personagem principal, tá numa loja comprando um vestido para a formatura dela. Chega uma vendedora querendo se aproveitar da situação e querendo vender um vestido para ela que era da coleção passada. Ela tava meio que querendo se aproveitar, falando que ela é loira burra mesmo. A Elle, que é muito esperta, começou a falar um monte de termos técnicos pra vendedora. E aí tem um termo que ela falou, que é o seguinte: Is that a low viscosity rayon with a half loop top stitching on the hem? Did you see this one? We just got it in yesterday. Oh, is this low viscosity rayon? Yes, of course. With a half loop top stitching on the hem? Absolutely. It's one of a kind. It's impossible to use a half loop top stitching on low viscosity rayon. It would snag the fabric. A Elle fala com tanta confiança que parece que tá tudo certo nessa frase. Aí eu fiquei, mas o que é half loop top stitching? Eu nunca ouvi falar disso. Aí eu comecei a pesquisar, perguntei pro pessoal no trabalho. E eu falei, bom, top stitching é pesponto. E half loop, eu não sabia o que era. Aí eu pesquisei no Google e apareceram umas imagens de crochê, de tricô. E aí eu cheguei à conclusão que talvez a Elle estava só falando uns termos bem absurdos, porque aí a vendedora ia falar, sim, tudo isso que tu falou, tá tudo certo. Mas na realidade estava tudo errado. Então foi só assim, ela só exagerou ali naquela cena, mas os termos técnicos da Elle não acreditem, eu acho que tá errado. Vocês concordam comigo? Já ouviram falar de half loop top stitching? Nunca ouvi falar. Eu ouvi falar de top stitch e de half loop, mas junto nunca ouvi falar. Nath, conta pra gente aí mais sobre outros tipos de pesponto, de stitches e costuras e termos de costura. Bom, vamos lá. Para mim, essa foi a parte mais desafiadora, eu acho que ainda é. Porque quando a gente fala de pontos de costura, a gente não só está falando do ponto em si, do termo técnico de moda, mas a gente fala um pouco de engenharia também, fala um pouco de mecânica, um pouco de máquina, e eu só fui realmente entender ponto e o porquê de usar certos tipos de ponto e a terminologia em inglês a partir do momento que eu passei a trabalhar dentro da fábrica junto com as máquinas, né, e comecei a observar as pessoas trabalhando e a ler os tech packs, né, que são as fichas técnicas que você recebe dos clientes, né, e aí que eu comecei a entender um pouco mais match, né, o desenho, a indicação do estilista com o maquinário necessário, com o sentido do ponto, né, que deveria ser utilizado. Eu acho que é interessante trazer alguns termos em inglês. Primeiro, sewing machine, né, que é a máquina de costura. Sewing machines fazem os stitches, que são os pontos, né, e temos vários tipos de sewing machine,
que é a Domestic Sewing Machine, que é o que tá aqui no visual, que é o que a gente tem em casa, que normalmente faz o ponto mais comum, que aqui em inglês chama-se o straight stitch, que é o que todo mundo vê na sua camisa, né, no seu tecido plano, é o que mais usado, que é a nossa costura reta. Até aí a tradução é bem óbvia, straight stitch. E aí a gente tem zigue-zague, que é bem parecido e tal, então tem vários termos que são parecidos. Mas começa a complicar, eu acho, um pouco, quando a gente começa a falar do tal do overlock versus o serging, flatlock, 2-3 needle stitch. E o porquê? Isso, quando eu comecei a entrar nesse universo, que eu comecei a entender, opa, peraí, eu preciso entender muito mais do que eu achava. E mais, ainda temos termos a gente começou o episódio falando do patchwork, né, do quilting. A gente também tem outros tipos de ponto para fazer quilting, né? A gente tem o blanket stitch, que é um acabamento, aquele acabamento que você faz em Cobertor. Não é nem cobertor, é uma mantinha, né? Se você imagina a mantinha clássica, você tem aquele ponto na barra que aquilo se chama blanket stitch, né? Que é um acabamento bem manual, digamos assim, né? Dá aquele efeito manual. Mas para mim o mais complicado era a comunicação desse tal de overlock. Quando a gente fala overlock no Brasil, a gente já pensa no overlock, na máquina de overlock, né? Que é Aquela que corta e costura ao mesmo tempo pra fazer malhas, né? Ou pra fazer acabamento de tecido plano. Exatamente. E aí, quando eu cheguei aqui, eu aprendi um termo novo chamado serge. E serge é o nosso overlock. Porém, existem vários tipos de máquina overlock que não são serge. What? Me confundiu Ele agora. vai cortar. Confundiu. Ele vai cortar o tecido e fazer ponto, né? No edge, né? No edge do tecido. Como é que fala edge? Na A barra? borda. Na borda, obrigada, desculpa. Porém, overlock também é utilizado para fazer um outro tipo de ponto, que é o flat lock, que é muito utilizado em marcas de esporte, que é o quê? Você vai pegar... Deixa eu pegar aqui os meus swatches da Spoonflower. É um pesponto mais complexo, né? Exatamente, ele vai segurar a malha, que a malha estica, né? Então você tem que ter um tipo de ponto elástico, aí você vai botar a malha, você vai sobrepor e você vai passar na máquina, então não tem corte, mas ela vai fazer o ponto do overlock em cima para unir duas partes de um tecido. No caso, você vai ver isso muito, o acabamento de legging é feito com o tal do flat lock, que é quando você junta duas partes de tecido e ele faz um overlock em cima. Então, É é o uma equivalente confusão. ao que a gente chama em português do ponto de cobertura? A máquina de sim. cobertura? Sim. Exatamente. Eu vou colocar fotos para o pessoal ver aí do que a gente tá falando. Isso. Precisaremos de muito visual, porque eu demorei muito a aprender. E foi realmente sentando com as costureiras que nem falavam muito inglês, que sentaram e me explicaram, poxa, calma, peraí, se eu unir duas partes de um tecido, ainda é overlock? E no caso, é overlock, que é bem interessante. Muito bom. Eu tenho aquele livro Fashionpedia e é bem interessante. Ele tem vários tipos de costura ali. Ele até fala da costura de 2 agulhas, que a gente usava bastante no Brasil. Acho que é two needle mesmo. Deixa eu pegar meu livro aqui pra conferir. O 2-needle e o 3-needle stitch eu tava até pesquisando um pouco mais sobre, porque aí você já começa a entrar numa parte bem técnica, quando você começa a trabalhar com peças mais técnicas mesmo, a gente tá falando aí de jaquetas, né, peças de inverno, de chuva, impermeabilidade, começa a entrar
em pontos mais técnicos, como 2 needle stitch, 3 needle stitch, que é tudo sobre a força, né? Que você vai colocar mais uma linha ali para segurar mais. Então, você precisa de mais força, você usa um 3 needle stitch. E aí também tem o visual do acabamento, né? Que ele fica mais cheinho, né? Ou menos. Interessante complementar também sobre, agora tu falou sobre produtos de chuva, tem um aviamento que é bem legal de lembrar, que é o Seam Seal Tape, que depois que você faz a costura com 2 needle, 3 needle, como você quiser, você coloca uma Seam Seal Tape, uma fita pra selar a costura, pra não entrar água no interior da jaqueta, né? E isso é aplicado com temperatura, né? Porque aí vai selar ali os tecidos e não vai entrar nenhuma água. Mas é mais um termo interessante, já que a gente está falando de ponto, que a gente falou até agora, você trouxe o seam sealing, né? Existe a costura não costura também, que são os bondings, né? Que é um outro tipo de tecnologia que é de costura, mas não tem agulha, né? No needles. Que tudo trabalhado por... são vários tipos de máquina, vários tipos de marca, mas, Mari, na sua indústria ali, no Canada Goose, deve-se usar muito... muito maquinário de bonding, né? De supersônico. Supersonic bonding. Eu ouvi essa palavra e achei, meu Deus, o que é isso? A gente tá costurando um negócio pra astronauta, tipo supersônico. Se você coloca as duas partes do tecido e ele como é que é tecnicamente? Mas ele não costura, mas ele funde um no outro. E aí você cria uma costura por fundição. We are living in a material world and I am a material girl. A gente não vai conseguir cobrir todos os assuntos aqui, mas eu queria deixar, assim, algumas dicas que vocês passaram aqui nesses últimos anos para quem tá aprendendo. Nunca ninguém vai saber todos os termos técnicos. A gente tá em 4 aqui, cada uma sabe um pouquinho, trouxe um pouquinho de vocabulário aqui. Vocês têm dicas para quem tá aprendendo e vai estudar fora, ou trabalhar fora, ou fazer freelancer para empresas fora do Brasil? Como fazer para se entender com outras pessoas? Às vezes o inglês só não basta, né? Às vezes tem que simplificar o inglês e desenhar, como a Nath estava falando ali com as costureiras. Vocês têm dicas para quem tá aí aprendendo inglês? Eu acho que eu vou começar. Primeiramente, eu acho que a primeira dica é aprenda a se expressar de várias maneiras, né? Eu trabalhei em 3 países diferentes, com línguas diferentes. Eu já morei em 5 países, falo várias línguas, e a comunicação, ela tem que acontecer, e dentro da nossa profissão, ela é muito importante, porque um erro de comunicação pode causar desastres, não só econômicos, ambientais, como a gente discutiu aqui agora, perca de um emprego, enfim. Para mim é o seguinte, se expressar, aprenda o termo, mas também aprenda a expressar o termo, seja através do desenho. Eu acho que o desenho na nossa profissão ele é muito importante. Eu não estou dizendo para ninguém ser nenhum Da Vinci, não. É você saber expressar tecnicamente no seu desenho aquilo que você está querendo dizer e entender a capacidade do outro de te entender. Né? Às vezes você está trabalhando com a pessoa que não entende nem o inglês, que é o termo comum, né? E como é que você vai traduzir aquilo para aquela pessoa, né? Então, sempre seja flexível e tente sempre aprender a se comunicar em várias maneiras, mas aprenda o termo básico, com certeza. Eu também não tenho medo hoje em dia de perguntar, porque eu já percebi que muitos termos é novo também para quem é nativo. Tem pessoas que trabalham comigo que começaram a trabalhar com moda agora. Eu já trabalho com moda há mais de 10 anos no Brasil, então eu tenho um pouco de bagagem, eu sei
expressar algumas coisas em português e aí eu tento traduzir, às vezes mesmo não sabendo o termo técnico. E hoje em dia eu não tenho mais muita vergonha de perguntar, não. Tanto que minha chefe, ela já sabe, ela vê um termo diferente, até mesmo que não tem relação com moda, ela fala, lembrei de ti, vou compartilhar contigo, porque ela sabe que eu sou interessada em aprender termos novos, né? E às vezes eu até jogo no chat mesmo durante uma reunião pro nosso grupo, pro meu time. Nossa, eu não fazia ideia que essa palavra significava isso. E aí algumas pessoas comentam, eu também não. Então, é bem isso, cada departamento da empresa tem seus termos diferentes e aí a gente vai aprendendo junto ali, né? E não é porque você tem inglês como sua segunda língua que você é a única que não sabe o que estão falando. Então, hoje em dia eu pergunto mesmo, não tenho mais vergonha. Sim, tem que ser... O meu pai sempre me ensinou que eu tinha... Quando eu comecei na minha profissão, né, que eu deveria ser humilde, ou humble, né, em inglês. Então, sempre perguntar e se você não sabe, pergunta, estuda, vai atrás, usa o Google, manda mensagem pra Mari. No grupo do WhatsApp também, sempre tem alguém que responde ali, né? Sim, e eu acho que também vê muitas séries com termos de inglês. Eu até estava assistindo no Netflix, Next in Fashion, comecei a assistir Next ontem. in Fashion. E tem um episódio, até um dos, que é só sobre fabrics. Então, lá também tem vários termos super legais. Eu acho que é da primeira, que eu só comecei a assistir agora. Então, o segundo episódio da primeira temporada fala bastante sobre tecidos. Legal. Então, também ali tem uma dica bem legal de onde conseguir. E eu também gosto muito desse livro. Eu também tenho a Fashionpedia, que a Mari tem. Mas eu gosto muito desse livro aqui, Style Yourself. Na verdade, ele vai ter... São várias blogueiras. Existem ainda blogueiras, gente? Nem sei. Mas... Criadoras de conteúdo. Então, mas ele tem muitas informações e ele é mais ilustrado. Ele é mais colorido, não mais ilustrado, mais colorido. Do que o outro. É o Fashionpedia preto e branco. Ele é bem desenhadinho, então você consegue também estar conhecendo e aprendendo e sempre revisando, porque o inglês, eu acho que ele grava quando você tem que usar mais do que uma vez só, porque não tem decorar. Decorar não faz a ligação do que o viver no dia a dia e, né? Então... Com certeza. Essas seriam minhas dicas. Muito bom. Eu acho que eu só tenho a ecoar a sua dica de seja humilde, né, e pergunte. E muitas vezes a pessoa que vai ter a resposta não é nem a pessoa do seu setor, né? Não é porque alguém tem um diploma em design de moda, não quer dizer que saiba tudo, né? Muitas vezes uma pessoa que está trabalhando na indústria há mais tempo, que não tem aquele diploma, ou que não está numa posição de designer, está numa posição de desenvolvimento de produto ou modelagem, né? Tem os seus anos nas costas e em função disso sabe, né? Você está falando em Fashionpedia, conhece esse aqui? Eu quero comprar esse, eu não tenho ainda. Esse é bem, bem legal para conhecer tecidos também. Como a Andressa disse, é bem ilustrado, super, super informativo, tá? E ele tem, assim, o nome de diferentes, né, tecidos e a especificação de cada um, para que usa. Bem, bem legal. Mas também outra dica é entrar em contato com fornecedores para estar pegando a amostra de tecidos. Eu tô sempre vendo a coleção e assim eu tenho em mão para mim estar estudando a composição do tecido, como pode ser usado. Então, isso também é mais... Isso me faz lembrar, Andressa, de outro termo que a gente não chegou a abordar. A Natália também tá, né? Gente, esses não são retalhos. Esses são os banners, né? A gente chama bandeira, né, no Brasil, que é essa amostra maior, que é normalmente um fornecedor que está oferecendo para um confeccionista, para um designer, né? Ele é maior do que um swatch regular, né? Muitas vezes não parecem muito grandes, Natália. Dá para ver a repetição da estampa? Na verdade, esse aqui ela é mais para mostrar a técnica, né? É um fornecedor que faz a estamparia para mim, para mostrar a capacidade de cor e tal, então não me vende a estampa em si.
né? Eu crio as estampas e eu mando imprimir. Para mostrar mesmo como é que o tecido absorve a cor, o toque, né? Como é que fica no final, por exemplo. A gente tem aqui um silk satin, olha aqui, ó, silk satin, né? E dá para ver que o acabamento deles é bem suave, por mais que seja preto no fundo, tá vendo? Que o preto... Bem carregado. E esses são digitais ou não? É tudo estampado. É digital? Uhum. Que interessante, então não fala flag, Doris. É banners. É banner. Flag é a sua bandeira do país, do seu time de preferência, do que for. Esse é flag, né? Mas a grande amostra de tecido é o banner. O meu primeiro emprego foi como assistente de design têxtil numa malharia da minha cidade. E a gente tinha que fazer todas essas bandeiras, esses banners, à mão. A pessoa que cortava os tecidos cortava em quadradinhos, aí a gente colocava o hang tag, né? E aí furava, colocava o ilhós, fazia centenas e centenas e centenas. Eu até achava uma terapia, assim, sentar ali por alguns dias e fazer tudo isso, era bem legal. Inglês, o header. É o header, isso. Cabeçalho. Muito bom. E ele tem toda a composição, né? A composition. E será que vale a pena falar que os tecidos são cortados com aquela a tesoura de zigue-zague? Eu não sei nem o nome dessa tesoura. Tesoura de picote, aqui chama de... Tô pesquisando aqui também. Pinking shears. Pinking shears, exatamente. Pinking shears, legal, gostei. Eles cortam assim com essas pinking shears pro tecido... Eu tô misturando tudo. Porque o fray. Fray é desfiar em inglês. Posso deixar uma dica para quem está assistindo do Brasil? Para mim, pelo menos, uma das melhores escolas foi ver o processo de fazer tecido. Então, aqui nos Estados Unidos, a manufatura de tecido praticamente não existe mais. Está tudo terceirizado, é tudo na Ásia. Tem muito pouco para se ver aqui. Se você tem condições, conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, sabe? Pede. Vai visitar uma malharia, vai visitar uma tecelagem. Você ver e entender como o tecido é feito, nossa, é uma escola para a vida. Uhum. Foi o que aconteceu comigo com a fábrica. Quando eu trabalhei na fábrica, que eu sentei com a costureira, que foi quando eu aprendi todos esses pontos, como que um tecido une com o outro, porque realmente é uma excelente dica, Doris. Conhecer, ver os processos. É bem diferente do que ver no YouTube, gente. Você vê, você tá junto, você sentiu o calor que é no lugar, você sentiu o cheiro do processo, você nunca esquece mais. E é um privilégio, né, da gente que veio lá da região do sul do Brasil, especialmente, de ter disponível essas fábricas para trabalhar tanto a fábrica que faz tecidos até o último processo, que é a costura, né? Eu sempre falo isso, que, assim, tipo, não foi difícil, os meus pais não sempre me incentivaram a continuar na faculdade, porque eles viam o futuro porque estava na cara deles. Tinha fábricas na cara deles, né? E pessoas que vêm de outras regiões ou que são daqui da América do Norte não têm tanto acesso, né? A malharias e tecelagens. E o papel aceita tudo, né? Mas depois no O vamos papel ver, não é bem tudo. assim. E eu vejo também que tem uma diferença muito grande do que a gente às vezes aprende nas universidades e depois depende. A diferença é com o que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar num ateliê, o teu croquis lindo e maravilhoso, com aquarela, com não sei o que, pode ser que funcione, porque você vai estar modelando em cima do manequim, vai estar fazendo mulagem, vai estar fazendo outras técnicas de costura. Mas se você vai para uma produção em escala, que você vai fazer mais 1000 peças, sei lá eu quantas, do mesmo modelo, você não pode errar, porque senão é um desperdício, como a Natália falou, que daí a gente vai estar, né, já entra em outro patamar. Então, tem que saber os termos, tem que estudar e tem que aprender de todas as formas para você estar descobrindo qual vai ser a sua paixão na moda também, né? Para estar buscando daí, depois que você
tá na fase ali de conhecer tudo, você escolher um termo específico do que você quer trabalhar e você se aprofunda daquilo. Mas ter essa base, como a Doris falou, é bem importante. Muito bom, meninas. Adorei o nosso papo. Eu acho que a gente conseguiu fazer aí um livro de termos, né, para quem quiser aprender. E vou fazer mais conteúdos também pro Instagram, então fiquem ligados, porque não tem como falar de todos os termos técnicos sobre costura, tecidos e aviamentos em 1h30, mas a gente deu o nosso melhor aqui e foram maravilhosas. Andressa, Natália, Doris, muito obrigada. Para quem quiser entrar em contato com vocês, podem deixar as redes sociais, aí qual a melhor forma de contato. Vamos começar com a Andressa. Pode deixar no Instagram, Andressa Iop. I-O-P. I-O-P. Pode me achar pelo website inventandomoda.org ou Doris Treptos no Instagram. Vocês podem me encontrar em 2 Instagrams, no Nath Pavanelli, Pavanelli com 2 L's e no final, e pela minha marca também, que eu costumo estar mais lá, na verdade, que é Wandwoods, é WANDWOODS, Studio, STUDIO. Se vocês quiserem mandar mensagem pra mim, o Instagram é @moda-na-mochila. E se você quiser ter contato com todas nós 3 ao mesmo tempo, mande seu número no telefone pra mim, que a gente pode te adicionar ao grupo do WhatsApp. E já são mais de 100 brasileiros mundo afora no nosso grupo do WhatsApp, trocando aí vagas de moda, vocabulário de moda, oportunidades, dificuldades e tudo. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, mande mensagens pra gente. E muito obrigado por terem ouvido mais um episódio. Beijinhos e até a próxima!